E aí, galera, beleza? Olha lá, professora Tabita com vocês aqui para nós darmos continuidade a esse conteúdo que o prof. Silvinho iniciou com vocês, não é isso? Então, o que a gente viu nessa aula e o que a gente tem para rever, então, construindo essa aula 35.2? Joga lá no quadro. Vamos lá, aula 35.2, nós vamos rever alguns tópicos mais importantes sobre a aula ministrada sobre evolução biológica no Enem. Como assim? Aquilo que vai estar relacionado aos processos evolutivos, certo? E que vão, então, estar norteando todos esses quesitos dentro do Enem. Galera, olha aqui para mim. Você viu aquele esqueminha ali, a gente vai já trabalhar ele. Mas você tem que lembrar o seguinte: ecologia, evolução são tópicos que são sempre, né, ali, figurinhas, tá? Dentro do processo de Enem, certo? Então, tudo, obviamente que não vai cair, mas os principais pontos, principalmente quando a gente fala daqueles principais teóricos, né, falando aí sobre questão evolutiva, Lamarck, Darwin, certo? Então, esses personagens, ou as ideias desses personagens vão estar sempre em voga, certo? Então, olha só, olha lá no quadro para a gente poder construir isso aí, para a gente estar finalizando aqui. Então, nós falamos sobre evolução. O que é evolução? É quando o organismo vai sofrendo adaptações ao longo do tempo, tá? E nesse processo, várias situações vão fazendo com que as suas características sejam ali marcadas nas gerações futuras. Mas nessa aula a gente falou aqui sobre o processo de origem. Deixa eu pegar minha canetinha. Ok. Então a gente falou lá sobre a origem da vida. Quando a gente fala da origem da vida, aí a gente tem que lembrar de uma teoria, né, que é a da hipótese heterotrófica, tá? Nessa teoria heterotrófica, acredita-se que é a mais aceita, né? Que as primeiras formas de vida, então, surgiram no ambiente aquático, ou seja, naquele caldo, naquela sopa nutritiva, onde o Opary e a Haldane vão descrevendo toda a atmosfera daquele período. E segundo essa teoria heterotrófica, os processos metabólicos que iniciaram-se foi a partir da fermentação. Depois a gente teve o processo fotossintético com os organismos fotossintetizantes e depois nós tivemos o processo de respiração celular, agora já com os organismos aeróbicos, porque aqui você não tem organismos aeróbicos, tá certo? Nas teorias evolutivas a gente falou sobre Lamarck e Darwin. E aí a gente tem o quê? Lamarck com a teoria da lei do uso e desuso e da transmissão das características que foram adquiridas com o uso, tá? Exagerado, né? Ou mais ativação daquele órgão. E na história de Darwin, você tem aí a seleção natural, processos de mutações que ainda não estavam bem conhecidos, mas eram que ele percebia das diferenças dos indivíduos entre as populações, certo? E aqui você tem a união do neodarwinismo, onde você une as teorias de Darwin junto com a genética, tá bom? E, obviamente, tudo isso vai repercutir no processo de adaptação, seleção natural, para poder finalizar o processo evolutivo. E aí, a gente lembra que vários tópicos a gente trabalhou nas aulas anteriores, as evidências evolutivas, certo? Os mecanismos de especiação, os tipos de especiação, tudo isso a gente trabalhou. E aí você tem que ir lembrando de cada um desses itens para poder construir no enunciado que seja de uma questão para você conseguir trabalhar todos esses quesitos. Tudo bem? Mas a gente vai já resolver juntos algumas questõezinhas e eu te aguardo já. Só um gole. Vamos lá? É isso aí, galera. Então, a gente vai para a nossa questão de número 1. E esse aqui é o momento onde a gente vai unir aquilo que a gente já tem de entendimento sobre processos evolutivos, mecanismos de especiação,
formas de evidências de especiação, tudo isso junto, tá bom? E aí a gente tem uma questãozinha que diz o seguinte: Darwin, que é um dos precursores dos processos evolutivos, vamos lá, em viagens às Ilhas Galápagos, observou os tentilhões, que são aquelas avezinhas, né, de coloração escura, que ele identificou em cada uma das ilhas lá de Galápagos. Ele viu que tinham diferenças. Então, olha só, eles apresentavam bicos com formatos diferentes em cada ilha, de acordo com o tipo de alimentação que estava disponível em cada uma daquelas unidades que formavam aqueles grupamentos de ilhas, tá bom? Lamarck, ao explicar que o pescoço da girafa teria esticado para colher folhas e frutos no alto das árvores, elaborou ideias importantes sobre a evolução dos seres vivos. Ok, então aqui a gente tem dois personagens importantes. A gente tem o Darwin e nós temos o segundo personagem, Lamarck. Então nós temos duas observações, que é a presença de bicos em formatos diferentes, feita essa observação por Charles Darwin, e a observação também de que o pescoço das girafas, cadê o pescocinho das girafas? Elas começavam, né, dentro da compreensão de processo evolutivo por Lamarck, esse pescoço iria se alongando devido à sua necessidade. Qual a necessidade, prof? De colher as folhinhas e os frutos para poder se alimentar. Tudo bem? O texto revela um consenso entre as teorias expostas, ou seja, onde eles vão estar analisando praticamente sobre o mesmo foco. Este ponto trata exatamente aí você tem algumas opções, mas eu acredito que você já saiba do que se trata, né? Então nós temos aqui recombinação gênica. Temos variabilidade genética. Nós temos seleção natural, mutação e adaptação. Prof, recombinação gênica, ela está relacionada, então, àquela troca, aquela permuta que vai acontecer lá, né, o chamado crossing over, que vai acontecer lá na meiose, não é isso? Ok. Isso permite variabilidade? Permite. Isso pode estar associado, então, a essas diferenças que Charles Darwin estava tratando ali, observou, né, de diferença dos bicos. Preste atenção que o foco é no enunciado da questão, tá bom? Então, você vai ter que combinar o que eles estão analisando, né? Um observando aves e o outro observando as girafas, e o que eles vão, então, casar de informações. Então, ele não está falando, tentando explicar qual é essa diferença, a razão dessa diferença. Então, a recombinação, variabilidade genética, a gente sabe que vai existir, mas não é o foco da questão, tá bom? A gente também não está falando ali de seleção natural, a gente está evidenciando um fato. E mutação está relacionada a isso aqui também, não é isso? E aí a gente tem a letra E, falando sobre o processo adaptativo, porque ele relaciona a forma do bico à necessidade de alimentação de acordo com aquilo que estava disponível naquela unidade de ilha, tá bom? E o Charles Darwin, o Lamarck também, relacionando então esse processo de adaptação à alimentação em busca da girafa, em busca desse alimento no topo das árvores maiores. Tudo bem? Então a letra E é a nossa alternativa correta, mas as demais elas têm também as suas características dentro da questão, mas não é a análise dela, tá bom? Vamos seguindo? Questão de número 2 diz o seguinte: podemos esperar que evoluindo de ancestrais que disputavam os mesmos recursos, as espécies, tenham desenvolvido características que asseguram menor ou nenhuma competição com membros de outras espécies. Espécies em coexistência, ou seja, que estão habitando, estão convivendo no mesmo período, tá? Com um potencial aparente para competir
exibirão diferenças em comportamento, no seu processo fisiológico ou morfológico. Tudo bem. Que fenômeno evolutivo explica a manutenção das diferenças ecológicas e biológicas mencionadas no texto? Então, preste atenção que a questão está trazendo informação de processos, né, que estão relacionados com a existência de organismos no mesmo local, tá? Quando ele fala aqui de coexistência, e de espécies que não estão no mesmo ambiente, no mesmo tempo, e não vão apresentar, não vão ter necessidade de competir, tá certo? Aí ele quer saber qual é o fenômeno evolutivo que vai explicar isso, essa interação aí. Então, olha lá. Deriva genética, letra A. Seleção natural, letra B. Mutação, equilíbrio de Hardy-Weinberg e a letra E, fluxo gênico. Então, olha só, quando a gente fala em fluxo gênico, são os alelos que estão circulando dentro daquela população e tem o livre acesso, cada indivíduo ali daquela população tem livre acesso para cruzar entre si, permitindo esse fluxo, certo? No equilíbrio Hardy-Weinberg, que é uma teoria que a gente estuda dentro da ecologia de populações, você vai estudar justamente essa flutuação, né, de alelos, de genes que estão ali e os fatores que vão influenciar um ou mais genes, ou genes deletérios, ou genes que estão em processos de dominância ou recessividade, enfim, tá? Aí você tem deriva genética. Lembram de deriva genética? É quando você tem isolamento ou uma redução brusca de uma população, então o fluxo gênico, a quantidade de alelos dela vai ficar reduzida. E os processos de mutações que são muito importantes quando nós falamos de evolução. Tanto recombinação quanto mutações são processos que vão permitir o surgimento de novas características que não estavam presentes naquela população original. Mas a questão está querendo relacionar, vamos lá, rapidão, olha lá, que fenômeno evolutivo vai explicar a manutenção das diferenças ecológicas e biológicas, ou seja, o que permite, a palavra-chave está aqui, galera. Deixa eu marcar para você, ó. Não quero essa corzinha, tá muito esquisita. A palavra-chave tá aqui, ó. Manutenção das diferenças. Então, o que dessas questões, dessas alternativas, perdão, qual é que está relacionada com, que vai influenciar na manutenção, ou seja, aquela que vai permitir que características daquele grupo estejam agora sendo selecionados, já estou te dando a dica aí, que estejam sendo selecionadas. Por que selecionadas, prof? Porque elas são importantes, elas são necessárias para que essa característica possa passar para os próximos descendentes. Mas por quê? Porque ela vai favorecer a sobrevivência e a reprodução. Obviamente, para poder passar essa característica, precisa haver um processo reprodutivo, certo? Então, a gente está falando o quê? De seleção natural. A proposta aí por Darwin, que hoje nós reconhecemos como um marco aí para a gente compreender esses processos evolutivos. Tudo bem? Vamos continuar? Questão de número 3. Acredita-se que os olhos evoluíram de órgãos sensores de luz para versões que formam imagens. O olho humano atua como uma câmera, coletando, focando e convertendo a luz em sinal elétrico. Isso é fantástico, né, gente? Fantástico. Quando a gente não tá com essa câmerazinha, esse focozinho legal, aí a gente não chega embaçado, desfocado, é muito ruim. Mas, em vez de um filme fotográfico, é uma retina que detecta e processa os sinais utilizando células especializadas, justamente os cones e os bastonetes que estão aí nessa região, tá? Que vão formar essas células especializadas aí. Agora, olha só. Moluscos, cefalópodes, como as lulas, possuem olhos semelhantes
aos humanos, apesar da distância filogenética. Então, aqui está o teu foco, tá bom? Da questão. Moluscos, nós sabemos que são invertebrados, tá bom? Cefalópodes são esses organismos, então, aquáticos, que têm uma adaptação, né? Alguns grupos deles vão ter adaptações para se camuflar, como o polvo, mas aqui a gente está falando da lula. E ele diz que, a questão diz que eles têm os olhos semelhantes aos dos humanos. Ele está falando igual? Não, ele está falando semelhante. E mesmo eles sendo distantes filogeneticamente, não tem nada a ver de parentesco. Tudo bem? Então, olha lá a nossa questão. A comparação dos olhos mencionada representa que tipo de evolução? Muito bem, a gente vai ter que voltar àquele entendimento dos processos, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, evolução homóloga. Vou colocar todos aqui para a gente trabalhar todos juntos, tá bom? Muito bem. Homóloga, convergente, aleatória, você já vai descartando aí, né? Que não existe isso aqui. A divergente e a progressiva. Progressiva também não vai para frente, tá bom? E aí você vai lembrar, professora, mas a anagênese não é um fator progressivo? Mas ele que vai acontecendo gradativamente, que poderia estar relacionado ao progressivo, mas não é isso. Tudo bem? Aí a gente tem aqui, ó, homóloga. Tá, prof. Eu lembro que homologia está relacionada a órgãos que têm a mesma origem. E lá tá falando, e eles podem, né? Eles não são semelhantes, mas eles podem ter a mesma função ou não, mas a origem embrionária é a mesma. Então a gente não está falando disso. Está falando lá que eles têm os olhos semelhantes. Então, dentro do processo evolutivo, a gente só pode ter o quê? A convergência. Porque eles são semelhantes, porque tanto o polvo quanto os seres humanos estão em ambientes onde a seleção dos ambientes onde eles estão inseridos faz com que esses órgãos se tornem semelhantes por necessidade adaptativa, para que o ajuste de iluminação nos ambientes onde eles estão inseridos esteja ali presente. E aí eles se tornam semelhantes, eles não são iguais, são semelhantes. Isso é um processo de convergência adaptativa e vai gerar órgãos análogos e não homólogos, tá? Tudo bem? Vamos seguindo? Paleontólogos estudam fósseis e esqueletos de dinossauros para tentar explicar o desaparecimento desses animais. Esses estudos permitem afirmar que esses animais foram extintos há cerca de 65 milhões de anos. Uma teoria aceita atualmente é de que um asteroide colidiu com a Terra, formando uma densa nuvem de poeira na atmosfera. Ok, então o que vai estar relacionado a isso? De acordo com essa teoria, a extinção ocorreu em função de modificações no planeta que, aí a gente tem as alternativas. A. Desestabilizar o relógio biológico dos animais, causando alterações no seu código genético. Opa, um meteoro vai influenciar no relógio biológico diretamente, né? Aqui não tem diretamente proporcional, não. Vamos lá. B. Reduziram a penetração de luz solar até a superfície da Terra. Caiu, levantou uma poeira, cobriu toda a superfície da Terra, então está indo no rumo. Interferindo o fluxo energético das teias tróficas. Olha só, gente, fluxo energético. Todo ser vivo precisa de energia, tá bom? Então essa aqui já é a nossa opção, mas olha as outras rapidinho aqui comigo. Causar uma série de intoxicações, nada a ver, né? Nos animais, resultaram sedimentação das partículas de poeira. Sedimentação é quando elas vão se depositando, né? E aí evitaram a precipitação de água até a superfície da Terra, causando uma grande seca. Não tem nada a ver, não tem nenhum ponto que diz que esse meteoro, ao cair, ao levantar esse monte de poeira, teve esse período de seca aí, tá bom? Então, a nossa alternativa correta, a letra B, de bons alunos. Aliás, excelentes alunos, né, galera? Então, olha aqui para mim. Essa foi a nossa revisão. Essa foi a nossa atividade, prof. Tá,
E aí a gente te aguarda para nossa próxima aula, tá bom? Beijo no coração. Tchau, tchau!